Boa tarde. Então, o tema de hoje, como se organiza a educação em Porto Alegre? Sistema Municipal de Ensino, Plano Municipal de Educação. Este evento é uma parceria do Conselho Municipal de Educação de Porto Alegre com a Faced URGS, e nós estamos transmitindo pelo canal do YouTube do Conselho. Estamos em memoração aos 30 anos do Conselho Municipal de Educação. Eu sou Fabiane Pavani, presidenta do CME-POA. O Conselho é um órgão normatizador, fiscalizador, consultivo e mobilizador do Sistema Municipal de Ensino, na garantia do direito à educação, uma obrigação constitucional do Executivo que necessita ser ofertada com qualidade. Saúdo as participantes desta mesa e penso que teremos um momento ímpar de diálogo. Aqui comigo, a secretária municipal de Educação, a professora Janaína Franciscato Aldino, que é pedagoga pela PUC, especialista em gestão pela ESPM, mestre em gestão educacional e doutora educacional pela Unicinos. Trabalhou na SEDUC, na Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho e no Instituto JAMA. Foi consultor em educação no Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas. No Prêmio Fala Professor, edição 2018-2019, na MS Tech Educação e Tecnologia e na Fundatec. Também conosco a professora Isabel Letícia Pedroso de Medeiros, possui graduação em Letras, URGS 1992, mestrado em 2003 e doutorado 2009 em Educação, na linha de Políticas e Gestão da Educação, ambas realizadas na URGS. No programa de pós-graduação da Faculdade de Educação, é professora da Rede Municipal de Educação de Porto Alegre desde 1989. Atua como professora do ensino superior. Foi conselheira do CME de 2009 a 2021. E a professora Maria Gorete Farias Machado, professora adjunta na Faculdade de Educação da URGS, possui mestrado e doutorado por essa mesma instituição, o mestrado realizado em 2007 e o doutorado em 2012. Especialização em Gestão da Educação pela Uniriter, graduação em Física pela PUC em 1988. Foi secretária municipal em Viamão, professora das redes de Viamão, Porto Alegre e também da rede estadual. Tem experiência na área da educação, com ênfase em políticas públicas para a educação, atuando nos seguintes temas: financiamento da educação, gestão de programas, projetos educacionais em redes públicas de ensino, gestão democrática. Bem, nós combinamos que as falas serão de 20 minutos, e ali, quando faltar, então, 5 minutos para a conclusão, aproximadamente 20 minutos, né? Quando faltar, então, 5 minutos, eu dou um aviso na tela. Sintam-se à vontade para usar esse tempo, um pouco mais, um pouco menos. É claro que cada uma dá o seu recado na medida, então, que achar mais adequado. E depois nós faremos uma segunda rodada para as considerações finais, certo? Então, por gentileza, secretária, a fala é sua. Bom, boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar a Fabiane, presidente do Conselho Municipal de Educação de Porto Alegre, e aproveito também para parabenizar e cumprimentar toda a equipe do Conselho por a organização deste evento e esse espaço de troca. Quero cumprimentar também a Isabel e a Maria Gorete, que também participam com falas que vão aqui nos trazer também muito dessa discussão tão importante quanto a educação do município de Porto Alegre. Bom, no papel de secretária de Educação, eu organizei a minha fala trazendo um pouco do que nós fizemos nesses 8 meses de gestão. Eu vou fazer aqui bem um bate-papo, no sentido de falar que desde o início da gestão nós utilizamos um diagnóstico situacional da rede, que nós fizemos já no primeiro mês de gestão,
e identificamos, então, o quanto nós precisamos, né, trabalhar nos nossos indicadores educacionais. Temos uma rede que vem apresentando alguns indicadores muito preocupantes, como muitos alunos em distorção em idade série, um alto índice de reprovação na rede, e aí conseguimos, a partir desses números que nós mapeamos, e esses números acabam sendo públicos, eles não são só da Secretaria Municipal de Educação, eles estão aí no censo, eles estão no MEC, na nossa base de dados, nós conseguimos já imediatamente fazer um plano de gestão no sentido de mostrar qual é a visão da Secretaria de Educação para essa nova gestão. Eu costumo dizer, né, que toda a nova gestão, ela traz aí um olhar com estratégias que podem ser um pouco diferentes do que a gente já vinha fazendo, né, na rede, mas ela traz aí um olhar do quanto a gente pode, vamos dizer assim, melhorar e qualificar os processos na rede municipal de Porto Alegre. E o que contempla esse plano de gestão? A gente está buscando muito trazer a questão da qualidade, né? Na qualidade não só da aprendizagem dos alunos, mas na qualidade dos processos. Internamente, acho que é importante trazer que nós fizemos algumas modificações na nossa estrutura enquanto organização institucional. Nós trouxemos para dentro da secretaria um setor que nós chamamos de gestão de dados e indicadores educacionais, que acaba sendo o nosso centro de levantamento de informações que nos alimenta e que nos sustenta as nossas decisões. Todas as nossas ações, as estratégias, elas são pensadas a partir desses dados que são levantados. Como foi comentado aqui do meu currículo, eu tenho muito no meu perfil profissional a gestão, né? Apesar de ser pedagoga de formação, eu trago também uma experiência para essa rede enquanto secretária, no sentido do quanto a gente pode qualificar a gestão, né? Não só a gestão educacional, mas a gestão escolar. Então, nós fizemos nos primeiros meses um plano de gestão que mostra aí uma intenção, claro, dessa nossa gestão e aonde a gente quer, de fato, contribuir e aí fazer uma construção aí para a rede municipal de ensino de Porto Alegre. O que eu vou destacar na fala, né? A gente fez um plano de gestão que ele é muito objetivo, separando aí pelas etapas de ensino. Nós pensamos muito na questão da qualidade aqui falar de alguns pontos que são importantes, que nós queremos trazer para a nossa rede. Primeiro é a questão da organização das turmas, nós já estamos conversando aí com o conselho, em alguns momentos tivemos algumas oportunidades de saber que a gente precisa se adaptar a algumas normativas que são importantes, a quantidade de alunos por sala, isso é muito importante também quando a gente fala de qualidade. Nós temos também uma rede, acho que todos aqui de Porto Alegre sabem que nós temos 85% do atendimento da educação infantil com a rede parcerizada. Isso traz também para a secretaria uma demanda em termos de qualificação, né? A gente precisa qualificar essa rede parceira no sentido de ter uma mesma identidade pedagógica. Hoje nós temos 212 escolas comunitárias e 42 escolas de educação infantil. E essa identidade pedagógica, vamos dizer assim, ela também é muito importante quando a gente fala em alcançar melhores resultados. Mas a gente precisa melhorar em muitas questões. Por exemplo, a gente precisa aí garantir o tempo de formação para os professores da educação infantil, a gente precisa garantir o espaço do planejamento, que a gente sabe que acaba que a educação infantil ela fica prejudicada, né, nessa questão das formações e dos espaços de trocas entre os professores. Nós estamos também discutindo uma nova proposta pedagógica, justamente para integrar a educação infantil com o ensino fundamental, porque nós queremos qualificar muito essa primeira etapa da infância como a primeira etapa da educação básica, no sentido de deixar a criança também mais pronta para o processo de alfabetização. Nós estamos buscando também ampliar em algumas escolas, né, a carga horária de atendimento, porque nós sabemos que principalmente as escolas comunitárias, elas têm, né, uma demanda das famílias em função da carga horária.
E também estamos trazendo uma novidade enquanto educação infantil e a Base Nacional Comum Curricular para a Educação Infantil já prevê alguns pontos importantes em relação à qualidade. Nós estamos fazendo um estudo que nós vamos avaliar alguns critérios que nós entendemos como importantes para saber o quanto nós precisamos melhorar nessa etapa da educação infantil, como, por exemplo, avaliar as nossas estruturas, avaliar os recursos que são investidos. Hoje a gente tem um custo aluno na rede municipal e tem outro custo, né, da criança que fica na escola parcerizada. Nós precisamos também dar conta de entender como é que funciona a alimentação escolar, que é muito importante também, principalmente agora no momento que a gente está saindo, né? Vou falar de um cenário um pouco mais positivo, de um cenário da pandemia, né, que a gente espera entrar em meses mais tranquilos em função da Covid, mas também a gente precisa retomar o vínculo dessas famílias com a escola. A gente sabe que a educação infantil acabou ficando muito prejudicada com esse contexto pandêmico. As crianças, principalmente as menores, né, elas têm mais dificuldade da gente manter o vínculo, né, do trabalho remoto, enfim, de manter o vínculo com as famílias, no sentido de dar continuidade ao desenvolvimento tanto cognitivo e social dessas crianças da primeira infância. Então, nós estamos agora com as escolas abertas, né, então, já retomando o atendimento presencial em todas as escolas de educação infantil e fundamental, justamente buscando esse olhar da qualidade, né, e trazendo alguns pontos, então, principalmente da ação docente. A gente quer poder oferecer para a nossa rede melhores condições, e aí quando eu falo rede, eu estou falando não só das escolas próprias, mas eu falo também das escolas comunitárias aqui, que atendem praticamente, né, a maioria das nossas famílias. Bom, falando um pouquinho do ensino fundamental, nós buscamos nesse diagnóstico entender todos os números, né, que nós temos em relação à distorção em idade série. Hoje nós temos 20% dos nossos alunos dos anos iniciais em distorção em idade série e nos anos finais praticamente 50% dos nossos alunos estão em distorção. Eu estou falando de dados antes do cenário da pandemia, né? Claro que agora nós temos aí grandes lacunas de aprendizagem com o tempo que nós tivemos, né, de escolas fechadas, que vamos ter que, de fato, implementar estratégias muito pontuais e muito intensivas a curto prazo para que a gente possa aí recuperar essas lacunas de aprendizagem dos nossos alunos. E aí, duas estratégias bem importantes que eu quero citar aqui. Uma delas já foi lançada, que é um edital de contraturno. Para quem não acompanha a rede ou quem já conhece, nós temos a rede parceira das organizações da sociedade civil que fazem um atendimento complementar ao da escola. Antes da pandemia, esse atendimento era feito dentro das escolas. Num cenário pandêmico, nós tivemos que tirar esse atendimento em função, né, do número de alunos, da capacidade física. E agora o nosso novo edital, que foi lançado no mês passado, ele aponta a possibilidade da gente focar na alfabetização na idade certa. É uma estratégia que nós estamos trabalhando intensificamente, porque nós queremos ser uma rede que alfabetiza na idade certa até os 8 anos. Assim como todos os planos, né, prevêem o Plano Nacional de Educação, o nosso próprio Prometas, que é o plano do Executivo, prevê, nós queremos aí entregar uma alfabetização na idade certa para o município de Porto Alegre. E com isso nós estamos fazendo essa estratégia do contraturno, um edital que foi lançado para que a gente possa complementar o trabalho que é feito. Claro que o processo de alfabetização ele começa dentro da escola, mas o atendimento do contraturno nesse primeiro momento vai ser focado. Até a gestão passada, 7 mil alunos estavam sendo atendidos no contraturno. Com esse nosso novo edital, nós estamos prevendo um aumento, então, de 50% de alunos, então serão 12 mil alunos do primeiro ao terceiro ano, possibilitando estar aí em tempo integral para que a gente possa, de fato, concluir a alfabetização na idade certa já no ano de 2022. Outra estratégia que nós estamos trabalhando é um programa de correção de fluxo
E isso envolve, né, não só os nossos professores, mas também envolve todo um trabalho que é externo, da gente poder colocar turmas de correções de fluxo, porque são muitas as lacunas de aprendizagem que a gente vai conseguir identificar agora, a partir de uma avaliação diagnóstica que vai acontecer, né, de setembro a novembro na rede municipal, mas nós queremos trazer um programa de correção de fluxo muito alinhado também com a prática docente dos nossos professores, mas que vem aí para ajudar a gente resgatar e talvez aí em um ano colocar o aluno no fluxo, né, normal dele. O fluxo, a distorção idade-ano, a gente está contabilizando aí 2 anos. Então, alunos que poderiam estar, vamos dizer assim, no 7º, 9º, estão no 5º, no 3º, estão no 5º. Então, a gente tem aí a possibilidade de fazer um grande trabalho com essa estratégia de poder fazer essa correção já a partir de 2022. Bom, uma outra estratégia que nós estamos, nesse exato momento, discutindo com a rede é uma proposta pedagógica. O que a gente entende como proposta pedagógica? É uma identidade de rede, né? Porque hoje nós temos diferentes momentos acontecendo nas nossas escolas, a organização, os tempos de aula, as formas de expressão de resultados, cada escola vem se organizando de uma forma diferente. Isso não traz para nós uma unidade enquanto rede. O que eu chamo de unidade, né? Acho que nós, pedagogas, e quem é da área da educação, sabe que a gente precisa, né, garantir a equidade, né? Que um aluno, quando ele se transfere de uma escola para outra, ele tem as mesmas condições e ele recebe o mesmo atendimento, né? Então, a gente busca não só qualificar essa equidade, mas também poder cobrar, né? Vamos dizer assim, no sentido de que a gente sabe que nem todos os alunos estão no mesmo ponto de partida, mas todos podem chegar no mesmo ponto de chegada, né? Então, essa nossa nova proposta pedagógica, ela prevê a gente discutir novos cenários e aí trazer de novo, né? E claro que é uma construção que vai ser feita com os professores, ela vem sendo já discutida num primeiro momento com os supervisores, após com os professores, para que a gente possa aí ter alguns cenários onde a gente volte a trabalhar com os projetos. Hoje, eu já fiz muitas visitas nas nossas escolas e tenho visto muitos projetos que são muito bons em relação à aprendizagem dos alunos, né? Projetos de robótica, projetos de conscientização, projetos de leitura, projetos de esporte, e isso tudo acontece dentro dos nossos espaços, né? Hortas escolares. Então, de que forma a gente consegue dar voz e vez para essas iniciativas, né? Trazendo isso para dentro do currículo, né? Garantindo que isso não se perca ao longo de mais uma gestão. Nós estamos também aí entrando um pouco mais na área da formação, nós estamos buscando também discutir a gestão escolar, porque a escola ela é muito dinâmica, principalmente após esse período de pandemia, né? Os problemas, eles acontecem, eu brinco aqui que a gente acorda, às vezes, com uma orientação e quando chega no final do dia, é um decreto, é uma normativa que vem diferente, os fluxos estão sendo muito rápidos, as nossas orientações acabam tendo que sair de forma muito rápida. Realmente, nós estamos vivendo num ano muito atípico, né? Onde a gente precisa dar conta de dar rápidas respostas. E óbvio que isso impacta no dia a dia da escola. O que valia antes, por exemplo, de um distanciamento de 1,5 metro, agora é 1 metro. Como é que a gente organiza as salas novamente? Como é que a gente chama os alunos? Como é que a gente organiza os grupos? Isso tudo é muito dinâmico e tem acontecido todos os dias aí, a gente tem que se adaptar. Então, a gente está também trazendo cursos, né, e rodas de conversas para que a gente possa discutir esses problemas. A gente sempre vai ter problema na rede, seja de infraestrutura, seja de carência de RH, seja de gestão, seja de formação de profissionais. Mas, de alguma forma, nós estamos ampliando esse diálogo, né? Levando essa conversa para os nossos diretores, escutando muito a ponta, acho que isso é bem importante. A gente tem um canal muito construído desde o início da gestão, um canal de diálogo, que a gente vem dando uma abertura aí também para escutar cada realidade. Dentro dessa proposta de formação, nós trazemos um curso de gestão escolar, que é uma parceria que nós temos com a ESPM e o Instituto Jama, onde a gente já está praticamente entrando numa 4ª turma, onde a gente discute aí assuntos e temáticas bem importantes, assim, para o contexto que a gente vive, né? Trazendo toda essa dinâmica que a gente tem no dia a dia hoje dos espaços escolares.
Bom, falando um pouquinho de inovação e de tecnologia, nós também estamos pensando, e aí, claro que esse é um projeto a longo prazo, como que a gente pode pensar a inovação para dentro da nossa rede municipal de ensino. A gente sabe que nós temos carências e lacunas de infraestrutura, mas nós queremos aí, já no próximo ano, trazer a conectividade 100% nas escolas, que é um projeto que nós já aprovamos, ele já está sendo encaminhado via Prosempa, que nós queremos colocar em todos os espaços da escola novos rádios para que a gente tenha aí a conexão, né? Para que a escola seja um polo de conexão dentro das suas comunidades. E a gente possa pensar também, né, principalmente agora nesse momento que nós vivemos de pandemia, os recursos que podem ir além de uma aula presencial, né? A gente viu o quanto a escola hoje, se ela tivesse com todos os recursos de internet, de equipamentos, né? O quanto a gente já poderia estar atendendo, né, os alunos em revezamento, no ensino híbrido, se nós tivéssemos mais condições. Então, esse projeto de tecnologia e inovação, que também já foi compartilhado com as escolas, nós queremos trazer aí alguns espaços que a gente possa, de alguma forma, inovar no sentido de sair do âmbito da sala de aula, mas também construir espaços mais prazerosos para que os nossos estudantes também tenham uma melhor atratividade, né? Hoje a gente vai ter que trabalhar muito com essa questão do desafio do abandono, principalmente nos anos finais. Nós temos aí alguns índices que apontam, né, que os estudantes estão abandonando já nos anos finais do ensino fundamental. Isso nos preocupa muito, porque eles acabam nem indo para o ensino médio. Então, nós temos um compromisso aí também de pensar essa escola mais atrativa, né? Quando eu falo em escola mais atrativa também, nós temos discutido muito a ideia de ter mais tempo dentro da escola, né? Seja por projetos, seja por escola em tempo integral, seja outro cenário que vai ser discutido, né, nesse grande espaço que está sendo construído aí com a rede, mas de poder oferecer também que os nossos alunos possam já pensar no projeto de vida deles já no ensino fundamental. Aquilo que a gente percebe, né, que às vezes o aluno vai fazer a sua escolha profissional lá no ensino médio, precisa saber qual a caminhada que ele quer seguir. A gente também gostaria de trazer algumas discussões, principalmente nos anos finais, para que o aluno já pudesse traçar o seu projeto de vida, para que o aluno já pudesse, né, se familiarizar com temáticas importantes, seja empreendedorismo, seja educação financeira, né, seja alguma preparação mais voltada também para o mercado de trabalho. Bom, para fechar, eu gostaria de deixar aqui também os materiais à disposição. Nós temos o nosso plano de gestão que está divulgado, né? Ele pode ser lido por todos. Claro que temos aí algumas metas, né, bem audaciosas para poder também entregar a educação de Porto Alegre, né, até 2024, né, colocar de novo a educação municipal de Porto Alegre no protagonismo. Nós temos muitas condições. Eu, como secretária, venho visitando muitas escolas e vejo o potencial que essa rede tem, e vejo, né, que nós podemos aí, de fato, colocar a educação nos melhores indicadores educacionais, né, quando a gente vai avaliar outras capitais, e voltar a ser referência, de alguma forma, aí, nos nossos indicadores. Não vou conseguir acompanhar todo o evento, peço desculpas porque eu tenho um outro compromisso, mas me coloco à disposição. Tem o pessoal da nossa equipe aqui que está acompanhando o evento, e quero agradecer o espaço, o convite, e fico à disposição para as novas conversas e eventos do Conselho. Muito obrigada. A secretária fez a fala dela, ela ficará gravada aqui no canal. Ela não está mais presente conosco. Seguimos agora com a programação. Isabel Letícia. Fique à vontade. Boa tarde, Fabiane, presidenta do Conselho Municipal de Educação. Uma saudação especial para a Gorete Machado, aí minha contemporânea, né, de pós-graduação. Um abraço grande aí para os conselheiros e conselheiras, né? Saudade, para mim é um prazer estar aqui nesse momento, uma quinta-feira. Então, é como se eu estivesse numa plenária do Conselho, né? Por 12 anos eu estive, então, nas quintas-feiras,
né, da minha vida aí no Conselho Municipal de Educação. Eu fiz uma apresentação diante, né, desta proposição, né, do Conselho, né, neste evento aí que compõe enfim, essa festividade dos 30 anos do Conselho Municipal, né? E já peço escusas antecipadas, porque eu vou fazer uma exposição muito baseada na legislação, certo? Porque, assim, como que se organiza o Sistema Municipal de Ensino de Porto Alegre? Isso está muito fundamentado na legislação vigente, né? E esses dias eu achei bem engraçado que uma pessoa, nessas coisas, né, de interações no Facebook, uma pessoa disse que a nossa Constituição era uma Constituição comunista. E eu perguntei, tá, mas que interessante essa proposição, mas explica aí como, por quê, né? E a pessoa saiu me insultando, como hoje, né, tá muito de praxe. Então, eu acho importante, até num tempo em que a Constituição Federal, né, está sofrendo aí modificações, que a gente possa conhecer um pouco, né, do que fundamenta então, a constituição de um sistema municipal de ensino e uma política pública como a educação. Então, a Fernanda está me ajudando, vamos passar então a primeira, Fernanda. A primeira questão é a gente localizar um pouco esse território de Porto Alegre, né? Então, o município de Porto Alegre, como nós bem sabemos, né, ele é integrante do estado do Rio Grande do Sul e ambos são entes federados do Brasil. Tá? Nesse contexto, ele está inserido e subordinado à organização política e organizativa, né, administrativa, estabelecida na Constituição Federal em vigência, que é a Constituição Federal de 1988, e eu trouxe aí, então, né, a importância de firmar esse pacto social, né, a partir da legislação. Então, trouxe o Rousseau aí, né? Sou uma orgulhosa filha do Rousseau em alguns aspectos, né? Tem esse livro aí que foi aí famoso durante um período da nossa formação acadêmica. Então, por meio do pacto social, demos existência e vida ao corpo político. Trata-se agora de lhe dar o movimento e a vontade por meio da legislação. Então, na educação, esses entes federados, tanto o município de Porto Alegre, né, como o estado do Rio Grande do Sul, têm que obedecer o estabelecido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né, que é a Lei nº 9394 de 96, a LDB, em vigência, e estabelecido nos atos normativos do Conselho Nacional de Educação, o CNE. Seguindo, então, eu fiz uns destaques da Constituição Federal que eu acho bem relevantes na discussão educacional, tá? Então, destacando ali o título 1 dos princípios fundamentais da Constituição, que vai do 1º ao 4º artigo, diz assim: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e de Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. Então, é isso que nós somos, né? Um Estado democrático de direito, e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, e tem aí um parágrafo único que diz que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio dos seus representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Então, eu destaco aqui, né, que o representante eleito, né, ele é eleito a partir dos termos da Constituição, não é para fazer a sua própria Constituição ou para apresentar o seu próprio projeto, independente, né, do enquadramento nesse Estado democrático de direito. Né? O artigo 3º nos diz quais são os objetivos fundamentais da nossa República, então. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. E o título 2 vai trazer dos direitos e garantias fundamentais, do artigo 5º ao 17, então o artigo 6º diz: são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta
Constituição. Então, aqui aparece que a educação é um direito social estabelecido constitucionalmente. Seguindo, né, um título que também é importante para nós, na educação, é a organização do Estado. Então, o artigo 18 diz o seguinte: a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos da Constituição. Então, a autonomia, né, é um conceito que a gente sabe que ele tem ele é relativo no sentido de que sempre tem que haver, né, uma inter-relação com outros entes. Né? Então, autonomia não quer dizer liberdade total, geral e restrita, mas a autonomia está relacionada a essas relações. O artigo 22 diz: compete privativamente à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. Então, a LDB ela é uma lei nacional, né, e ela é uma prerrogativa da União. Então, não pode cada município, cada ente federado fazer a sua LDB. Né? O artigo 23 diz que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa. O artigo 24 vai dizer que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa. Então, no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se a estabelecer normas gerais. Então, aí surge, né, a possibilidade de um sistema municipal e um sistema estadual, porque nós vamos ter a legislação geral, nas né, diretrizes, as normas gerais, que são exaradas pela União, mas cada sistema vai poder aí fazer o desdobramento, né, em conformidade com a legislação. Seguindo, então, o título 3 vai dizer da organização do Estado, né, então o artigo 29 vai dizer que o município reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, enfim, né, então estabelece a lei orgânica como a legislação municipal. O artigo 30 vai dizer que compete aos municípios legislar sobre os assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que couber e manter a cooperação técnica e financeira da União do Estado, né, com programas de educação infantil e de ensino fundamental. Outro título que eu destaquei é da ordem social, no capítulo 1, vai dizer, né, no artigo 193, que a ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais. E o Estado exercerá a função de planejamento das políticas sociais, né? A educação está inserida aí, assegurada na forma da lei a participação da sociedade nos processos de formulação, de monitoramento, de controle e avaliação dessas políticas. Está estabelecida aqui, então, né, nesse artigo, nesse parágrafo único do artigo 93, a gestão democrática das políticas públicas, das políticas sociais. Então, isso é bem importante a gente destacar que a gestão democrática ela é um princípio estabelecido na Constituição Federal. Seguindo, aí nós vamos ter todo um capítulo, como todos nós sabemos, tá? Que eu destaquei aqui também, sobre a educação, a cultura e o desporto, e a seção 1 vai tratar da educação, tá? Então, a educação, o direito de todos, dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, não cabe ao município, né, ao sistema municipal, ao sistema estadual, definir qual é o objetivo maior da educação, porque isso é prerrogativa da União. Né? Então, quando a gente diz que o objetivo da educação é o exercício da cidadania, isso tem que ter decorrência nas normativas e nas ações dos entes, dos órgãos, dos sistemas estadual e municipal. Então, igualdade de condições de acesso e permanência é um dos princípios, a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, a gratuidade do ensino público, a valorização dos profissionais, a gestão democrática, né, do ensino público, a garantia de padrão de qualidade, o piso salarial e a garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida.
E aqui eu faço um destaque, né, porque, claro, a grande maioria que deve estar participando deve saber disso, mas nós sabemos que as leis, elas sofrem mudanças, né, elas são fenômenos políticos, sociais e econômicos, então a legislação, ela também vai sofrendo a atualização, e esse termo, ao longo da vida, ele foi incluído pela emenda constitucional número 108 de 2020, então bem recente, tá? Por isso é importante, né? Quem gosta de livro, então a legislação, melhor é a gente estar em constante atualização, né? E com pesquisa diretamente aí online, porque tem não, as modificações, e para a gente acompanhar é mais, enfim, mais seguro a gente poder olhar, né, o que está posto aí na internet, né, com as atualizações. O artigo 208 vai falar do dever do Estado com a educação, vai dizer da educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17, assegurada inclusive a sua oferta gratuita para todos que não tiveram acesso, isso quer dizer a EJA, né, o público-alvo da educação de jovens e adultos, né? A progressiva universalização, não vou ler todos aqui, né, mas questões bem importantes, a educação infantil, o acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação, segundo a capacidade de cada um. Aqui, eu queria só fazer um destaque, nós tivemos uma fala de um ministro de Estado da Educação, falando que, bem, que a universidade não é para todos. Isso está em desacordo com os preceitos constitucionais, e isso é disso que eu estou falando, da importância, né, de nós defendermos o estabelecido na legislação, né? O atendimento ao educando em todas as etapas, né? E, enfim, várias questões aqui. O atendimento especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, então vou trazer também a gravidade de um ministro da Educação dizer que as pessoas com deficiência atrapalham, tá? Porque, bem, isso é uma opinião pessoal dele, mas a fala pública, o discurso público, a pessoa pública tem que, enfim, mediar a sua fala de acordo com o que está estabelecido na legislação, né? Então, todo esse artigo 208, ele é bastante importante. O artigo 214, que em seguida a Fernanda me ajuda apresentando aí, ele vai tratar de um outro destaque deste encontro, que é o Plano Nacional de Educação, né, que foi instituído aí, o artigo 214, com uma redação pela emenda, né, 59 de 2009, e ela vai, então, estabelecer o plano de educação de duração decenal, trazendo esta ideia tão importante, que no Brasil nós temos muita dificuldade, né, de implementar, que é ter uma educação enquanto política de Estado e não de governo. Cada governo, né, vem, a secretária esteve aí conversando, dizendo, bem, eu tenho um plano e tal. Ok, né, é importante que cada governo tenha o seu plano, mas este plano, ele tem que estar articulado com um projeto de Estado e com um planejamento de Estado, que vai muito para além dos governos, tá? Então, aí está a questão do Plano Nacional de Educação, que também ele é uma norma geral, e aí nós vamos ter a decorrência deste plano na esfera estadual e na esfera municipal. Seguindo, também tem um outro capítulo que eu destaquei, que é o capítulo 7, que vem em seguida deste, que a Fernanda está apresentando aí, um outro slide, que vai falar também da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso, né? Então, é dever da família e da sociedade assegurar a criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, enfim. Então, está aí, novamente, a educação elencada, tá, entre os direitos básicos aí, né, da criança e do adolescente, do jovem, né? Então, seguindo, eu vou destacar também algumas questões da Lei de Diretrizes e Bases, que vai ser a lei, então, constitucional, que vai trazer as normas gerais, tá? Então, eu fiz um sumário, só para a gente dar uma olhada, né?
A LDB, ela vai ter aí esses 9 títulos, né? Vai tratar da educação, da conceitualização, dos princípios e fins, do direito à educação, do dever educar, da organização da educação nacional. Então, vão ter todos esses títulos, tá? Então, eu queria destacar o título 5, né? Que ele vai também ser subdividido em capítulos, né? O capítulo 1 da composição, o capítulo 2 da educação básica, várias sessões, depois vai falar também da educação superior, da educação especial. Bem, o título 2, seguindo, então, quais são os princípios e fins da educação nacional, né? Uma pena que a secretária não está aqui, mas eu vou deixar algumas questões aqui para o diálogo também, né, com a própria secretaria. Então, aqui tem os princípios e fins da educação nacional. A educação, dever da família, inspirados nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, está aqui o grande objetivo, né? Claro, eu estou nesse momento em licença aposentadoria e estou afastada da rede, já não sou mais conselheira, né? Nos ciclos que a gente vai cruzando aí da vida, mas eu tomei contato com um material que certamente é um contato limitado, porque eu não participei de nenhuma apresentação, né? Simplesmente esse material me foi passado e eu olhei, é uma apresentação de slides, então nem sei se ali está expresso, né, todo o contexto, mas dizia lá pelas tantas que um dos objetivos ali, ou dos propósitos, é fazer com que o aluno compreenda o seu papel no mundo. Bem, isto é diferente de falar do exercício da cidadania, né? Porque, digamos, agora, sob o Talibã retornando no Afeganistão, qual é o papel da mulher? Né? Então, bem, nós temos que ir pensando, né, no que esses conceitos são bastante importantes. Então, está aqui todos os princípios, tá? Aí vai ter a organização da Organização da Educação Nacional, que vai falar de novo, né, que União, Estados e Distritos podem organizar, né, os respectivos sistemas. Aqui se instaura a possibilidade do Sistema Municipal de Educação. Não por acaso a criação do sistema foi justamente em 1998, um pouco depois, então, né, da LDB ser promulgada e entrar, então, em vigência, tá? Então, os sistemas vão poder se organizar nos termos dessa lei, e aí diz o que os municípios têm a incumbência, que está posto aqui na legislação, tá? Então, organizar desenvolver órgãos e instituições oficiais do seu sistema, exercer ação redistributiva em relação às suas escolas, baixar normas para o seu sistema de ensino, tá? Então, não é legislar, não é inventar nada novo, não é se contrapor à LDB ou à Constituição, mas enfim, baixar normas complementares. Neste sentido, tá, queria destacar, porque eu fui a relatora de um dos pareceres do Conselho na minha despedida, por exemplo, a escola cívico-militar, ela não existe dentro do sistema de ensino. Então, não cabe ao município inventar uma inovação. E nós estamos passando por um período bastante de insegurança aí da legislação, porque nós já tivemos, né, vou destacar aqui também uma outra questão, uma alteração em nível do estado do Rio Grande do Sul da idade de ingresso no ensino fundamental. Então, vocês imaginem todo o custo do aparato da Assembleia Legislativa, né, assessores, deputados, tudo isso, para votar uma legislação inconstitucional, que depois foi revertida. Tem aí todo o debate também do homeschooling, tá? Então, assim, a sociedade tem que conhecer a legislação e fazer pressão para que um deputado, um vereador, um legislador, ou até mesmo alguém do executivo, não se estabeleça para querer criar uma legislação própria, né? Porque isso é um pacto social, né? Isso é estabelecido, né, com um debate democrático que vai muito para além de tentar passar na pressão, né, uma legislação inconstitucional. Bom, se colar, colou. Isso custa dinheiro público, custa recurso, tá? Então, há que se ter esse cuidado,
que aqui está, então, a organização nacional. O que cabe? E isso também tem a ver com a questão que a secretária coloca aqui. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e a do seu sistema de ensino, terão a incumbência de elaborar e executar a sua proposta pedagógica. Evidente que a Secretaria Municipal de Educação tem a prerrogativa, sim, de apresentar propostas, de apresentar debate, mas cabe à escola elaborar e executar a proposta pedagógica, né? Então, tem várias questões que a escola, no sistema de ensino, ela tem um compromisso que está posto na LDB. Os sistemas de ensino vão definir, então, seguindo, Fernanda, eu estou aqui tentando aproveitar o meu tempo, né? Então, os sistemas de ensino definiram as normas de gestão democrática do ensino público, né? Então, com a participação dos profissionais na elaboração dos projetos pedagógicos da escola, né? A participação, níveis, né? Progressivos de autonomia pedagógica, administrativa e gestão financeira, tá? E ali no artigo 18 vai dizer quem participa do Sistema Municipal de Ensino, né? Que a gente também já sabe, são as instituições de ensino fundamental, né, de educação infantil mantidas pelo Poder Municipal, todas as instituições de educação infantil e os órgãos municipais de educação, que nós temos o Conselho Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Educação, tá? Então, seguindo, aqui eu queria também destacar, Fernanda, na próxima, tá? O título 5, que são dos níveis e das modalidades da educação. Então, diz aí também, né, quais são as disposições gerais, eu destaco de novo qual é a finalidade, né? É desenvolver o educando, assegurando-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania. Então, uma proposta pedagógica, ela tem que estar pautada nestes princípios, tá? Seja ela qual for. E aí, claro, né, a educação básica pode organizar em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular, né? Grupos não seriados, sempre com o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. Então, é importante que a LDB traz como o foco, né, o interesse do processo de aprendizagem. E a escola, no parágrafo primeiro está colocado aqui, ela pode reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferências entre estabelecimentos situados no país, no exterior, tendo como base as normas curriculares gerais, tá? E o calendário também vai falar aqui, né, que deve ser adequado. Então, assim, pessoal, o município de Porto Alegre, ele tem, na oferta do ensino fundamental, a partilha pela rede estadual, pela rede municipal e pelas escolas privadas também. Na educação infantil, a partilha também de escolas privadas, escolas comunitárias e escolas. Então, é muito difícil e até não é salutar que a gente queira uma padronização desses processos, né? Dar acesso e dar condições não quer dizer estabelecer uma homogeneidade de oferta, até porque as pessoas não são iguais, as comunidades não são iguais, tá? Então, queria também fazer esse destaque. Bom, seguindo, então, nós temos que também levar em conta, num sistema, as normativas do CNE, que elas são mandatórias. Então, nós temos as diretrizes curriculares nacionais, os pareceres e resoluções. Dando aqui um exemplo, nós temos a resolução que estabelece as diretrizes curriculares nacional para a educação de jovens e adultos. Então, num sistema, nós temos que ler e temos que nos adequar a essas diretrizes, né? Nós vamos ter diretrizes para a educação infantil. Então, a preparação para a alfabetização, ela faz parte das diretrizes? Não faz? Bom, se não faz, por mais que eu ache que eu tenho que alfabetizar, né, no jardim, por exemplo, bom, não está posto isso nas diretrizes. Então, eu não posso inventar isso da minha cabeça, porque eu acho que é mais interessante que uma criança se alfabetize e esteja pronta, né, para, enfim, aí se preparando para o vestibular já na primeira vez, né? Então, e seguindo aqui, tentando concluir, Fabiane, me dá, por favor, uns minutinhos, né? A legislação municipal é bem importante. Então, a lei orgânica, que é o que está posto lá na Constituição, e a lei orgânica, eu estou aqui destacando os conselhos, tá? Porque, claro, é a inovação
que é trazida num sistema, os conselhos sendo normativos, tá? Porque, bom, o poder executivo ele já está aí, então, o município de Porto Alegre, pela lei orgânica, ele é pessoa jurídica de direito público, né, parte integrante da República, está escrito ali. Os conselhos municipais, cujas normas são fixadas em lei complementar, que é o caso do nosso conselho, eles são órgãos de participação direta da comunidade na administração pública e tem por finalidade fiscalizar matérias referentes a setores, bem como sobre elas deliberar. Então está escrito aqui qual é a competência de um conselho dentro do seu âmbito, né? Nós temos a lei número 8198 de 1908, que vai criar o sistema municipal, então é importante. Por exemplo, numa discussão de reorganização curricular, que aquele material que eu tomei conhecimento é uma proposição de grade curricular. É muito distinto de falar de proposta curricular. Uma grade, quando a gente está no conselho, o que a gente orienta? Tem que ter o projeto político-pedagógico, o regimento, e em decorrência de tudo isso, nós vamos fazer uma grade, tá? Curricular, que vai ser decorrente. Nós não podemos fazer o processo ao contrário. Primeiro a gente apresenta uma grade e depois a gente inventa uma proposta pedagógica que se adequa a essa grade. Então nós temos que ter um pouco aliás, um pouco não, bastante cuidado nesse sentido. O Plano Municipal de Educação, nós temos a nossa própria lei. Então, hoje, a secretária destacou a educação integral. A educação integral, ela está posta em meta e estratégia, por exemplo, a meta 6. Então, assim, bem, é uma lei que foi votada na Câmara, que está em vigência e que tem que ser respeitada. Respeitada, que eu quero dizer, não é olhar e dizer, poxa, aqui está o plano. Não, é respeitar, é no sentido de executar. É de dar consequência para o que está colocado, tá? A educação de Porto Alegre, então, vai ter as diretrizes e atos administrativos da Secretaria Municipal de Educação, claro que vai ter. Bem, não, o governo eleito tem essa prerrogativa, mas, bem, isso não quer dizer, não, como eu já afirmei, legislar, porque não cabe à Secretaria de Educação legislar e tampouco ao Conselho Municipal de Educação. Esses órgãos, cada um com as suas competências definidas na lei do sistema, eles não têm competência legislativa. Nesse sentido, não podem legislar, mas vão exarar atos no âmbito das suas responsabilidades em conformidade com a legislação, tá? Então, concluindo aqui, 2 minutinhos, a política pública, seguindo Fernanda, que está aí me prestando esse valoroso auxílio, tá? Só queria dizer, então, o que é uma política pública, né? Que todos nós sabemos, mas só para a gente revitalizar aqui. A política pública ela é uma ação do Estado, dos governos, visando a melhoria das condições de vida da população, tá? Ela está inserida em paradigma conceitual sobre a função do Estado, se é garantia de direitos ou políticas compensatórias para uma parcela mais vulnerável, e ela também vai responder a uma demanda social, podendo ser elaborada de forma centralizada, uma gestão autoritária, ou democrática, que é a gestão democrática. No nosso caso, constitucionalmente, é obrigação que ela seja elaborada num contexto de gestão democrática. E seguindo, tá? Queria também colocar, né, que a política pública educacional, ela está na esfera dessas políticas sociais, no artigo aí 6º da Constituição. Elas vão depender de uma visão de mundo que se tem da sociedade e também das relações econômicas, né? Então, relacionadas ao papel da educação no projeto social de uma nação e do país, elas implicam, então, em ações regulamentadoras, regularizadoras, enfim, tá? Nós temos aí, seguindo, Fernanda, uma disputa hoje que é clara, né? Que ela está assim também sendo uma disputa na legislação, que é a disputa do paradigma do privilégio e do merecimento, né? Que parte de uma concepção aí comportamentalista, behaviorista, né? O foco é o desempenho do aluno e o objetivo é selecionar, excluir, classificar e certificar. Quando o ministro, eu estou questionando a figura pública, né? Porque eu não tenho menor informação sobre como é a figura na sua vida privada, e isso não nos interessa. Mas como figura pública, tá? Quando alguém diz que a universidade é para poucos, porque tem muito engenheiro dirigindo Uber, né? A gente pode fazer ao contrário, a gente pode organizar uma sociedade em que as pessoas, com curso superior, possam sim desenvolver
né, a sua vocação, que foi, inclusive, né, constituída aí pela sua formação. Ou uma educação com o direito de todos, a concepção mais socio-interacionista, né, que o processo ensino-aprendizagem é o foco, e o objetivo é garantir a aprendizagem de todos, inclusive das pessoas com deficiência, certo? Inclusive da parcela da população que não tem recurso financeiro para pagar a universidade. Né? Então, a gente vê aí que tem uma disputa de paradigma que sempre está sendo retomada e que nós temos que seguir com muito vigor, né, para trabalhar isso. E seguindo aí um outro slide, o último, né, para não cansar muito vocês, nós temos, então, as políticas educacionais hoje instituídas em um fluxo democrático participativo com a garantia do princípio da gestão democrática. Então, nós temos um contexto político, econômico e social, e os textos educacionais, eles vão ser constituídos a partir dali. Vou dar um exemplo, tá? Então, nós temos aí um contexto em que a criança é reconhecida como sujeito de direitos, ok? Então, nós temos... ou estamos perdendo isso, mas, bem, isso é o que ainda está vigindo. As crianças são sujeitos de direitos. O que diz os textos educacionais? Né? Os textos educacionais, nós vamos ter vários autores do pensamento pedagógico dizendo que a criança tem que brincar, que ela tem que desfrutar da infância, que o centro, né, da atividade na infância é o brinquedo, né? Enfim, e nós vamos ter a recontextualização formal por leis e projetos, vão ter aí as diretrizes dizendo isso, que o eixo, né, das diretrizes curriculares é o brincar, né? E que a criança ela vai se constituir nesse sentido. Nós vamos ter o cuidar e educar para toda a educação básica, porque nós vamos lá naquele artigo que eu trouxe da Constituição, né? Desdobrar o princípio de que a criança e o adolescente, o jovem, eles têm absoluta prioridade, né, e que a sociedade tem que dar conta disso. Eles não são mais uma propriedade da família, né, e eles, enfim, são sujeitos de direitos. E nós vamos ter também os movimentos sociais. Nós temos, por exemplo, né, o movimento negro e o movimento da defesa dos povos indígenas trouxe aí uma legislação e firmou essa legislação, né, na LDB, dizendo que sim, que os currículos têm que ter esta inserção deste conteúdo, que não tinha antes, a gente sabe disso, né? E a escola, ela vai fazer toda essa recontextualização pedagógica, mas também, aí, não sei se vocês enxergam, nós temos um processo cíclico aí, em que também a comunidade escolar, os implementadores vão discutir essa política. Né? Nós vamos poder ver como é salutar e como é bom para toda a comunidade escolar que as crianças com deficiência estejam participando ativamente. Nós vamos afirmar que é muito salutar que os pais que não tiveram acesso os familiares possam estar nas escolas dos filhos. Né? Então, concluindo, acho que tem mais um, né, Fernanda? Eu trouxe aí também, né, mais um pensamento aí do contrato social do Rousseau que diz: seja de homem para o homem, né? É um texto antigo, tá? Então aqui o feminismo ainda não tinha imprimido aí uma força muito grande no texto. Então ele diz que seja de homem para homem, seja de homem, aí eu coloquei, ou de um governo para o povo, esse discurso será igualmente sensato. Faço contigo um contrato, todo ele a teu cargo e todo em meu proveito, que haverei de observar enquanto me aprouver e que tu observarás enquanto me aprouver. Então, a educação é uma política pública, é um direito, a população paga impostos, a população faz parte desse pacto e tem que ser atendida no seu interesse e no seu direito, né? Então, essa coisa de que nós pagamos os nossos impostos, que nós trabalhamos pelo país, que nós construímos esse país, e que nós não temos mais direito a nada, é um discurso grave, né? Que nós vamos trabalhar em regime de escravidão, sem educação, sem saúde, sem nenhuma política social, simplesmente, né, para concentrar a riqueza daqueles que já têm, bem, esse não é um pacto bom, né? Esse não é um pacto social interessante. Então, queria deixar essa minha contribuição, que é uma contribuição mais da legislação, né, para que a gente possa aí pensar, né, o que é uma política. E hoje, por exemplo, né,
o que é importante no atual contexto para a melhoria das condições de vida da população? O que é prioritário se discutir na educação do Sistema Municipal de Ensino? Nós temos aí a pandemia não acabou, a gente quer muito que ela acabe, eu também, mas ela ainda não acabou. Tem aí uma nova variante, né? E esse planejamento dia a dia, ele é negativo e ele é desnecessário, porque nós temos aí o pensamento científico dando as dicas de como é que a coisa está evoluindo, e nós já temos um saber construído sobre essa questão da pandemia, por exemplo, certo? E a política de inclusão, por exemplo, tecnológica, ela não pode se limitar à escola, porque nós já vimos que os alunos não conseguem acessar. Nós podemos ter uma escola muito bem equipada, mas nós também temos que dar a condição para a população, né, desses recursos tecnológicos, que vai ser um aparelho, que vai ser aí um acesso à internet, na rede mundial de computadores, para que a gente realmente possa efetivar o direito à educação. Obrigada, desculpa, presidenta, que eu me excedi no meu horário. Obrigada, Isabel. Passamos agora para a Maria Goretti. Contigo, Maria. Obrigada, Fabiana. Então, quero, em primeiro lugar, parabenizar o Conselho, na pessoa da Fabiana, presidenta do Conselho, estendendo, então, a toda a equipe, né, pela atividade, juntamente com a FACED, a Valéria, a representante, então, nessa atividade de extensão, cumprimentar todos que estão na organização dessa atividade e agradecer também pelo convite, né, apesar das questões técnicas que sempre estão nos assombrando nessas atividades, eu acho que é um espaço de diálogo importante e eu tenho uma satisfação, então, estar aqui, né, com vocês, né, para esse bate-papo, essa roda de conversa, como estava pensado. Bom, eu entendi que eu também poderia fazer uma fala, assim, um pouco focada na questão da legislação, sob outro olhar, diferente um pouco do que a Isabel colocou, muito mais voltado para a questão da organização da educação na cidade, pensando numa revisão dos marcos legais, né? Então, eu divido em duas partes, uma parte mais introdutória e depois algumas ponderações e alguns aspectos que eu quero destacar para que a gente possa refletir sobre isso, justamente pensando na construção de revisão ou até de cumprimento do Plano Municipal de Educação e do funcionamento desse sistema de ensino da nossa capital, né, da qual eu há alguns anos já resido aqui também. Também tive a oportunidade de trabalhar numa escola da rede municipal, então, o meu lugar de fala, além de professora universitária e pesquisadora, é também de professora da educação básica com mais de 20 anos de experiência, tanto na docência quanto na gestão da educação básica, em Porto Alegre, como já foi dito, em Porto Alegre, em Viamão e na rede do Rio Grande do Sul. Então, são aspectos, é uma revisão dos marcos legais, mas também que apresenta um pouco, assim, da minha experiência, né? Então, a minha reflexão tem a ver com isso, né? Então, numa primeira parte, eu quero fazer uma introdução, né, lembrando que não vou aqui citar assim diretamente artigos de legislação, mas falar um pouco da retrospectiva da nossa legislação, né? Porque o Brasil é um país que legisla sobre educação desde o Império, né? Embora ele faça isso há muito tempo, então, a gente sabe que nem sempre esse legislar ele implicou na garantia do direito à escolarização e também não implicou na garantia do ensino público gratuito no passado, principalmente, né? A coisa do ensino gratuito é algo mais recente. Eu sempre costumo comentar com os estudantes na universidade, quando a gente está falando dessas normas de acesso, de permanência, da organização da educação brasileira, em que a gente demonstra, né, como ela é hoje. É sempre bom resgatar, porque a gente tem uma juventude muito grande hoje nos bancos universitários, estudando, e eles desconhecem um pouco do que foi o nosso passado. Obviamente que tem disciplinas que tratam disso, mas eu acho que nunca é demais a gente falar sobre isso, né? Mesmo aqui, estando falando para conselheiros, falando para professores da rede, que em tese todos
tem o conhecimento das normas, eu acho que é sempre importante resgatar essa questão de que o Brasil legisla sobre educação, o Brasil fala de direito à educação desde muito tempo, mas a gente não tem assegurado o tempo todo o acesso, né, do ensino público gratuito de qualidade, né? E se a gente for parar para analisar as cartas constitucionais, inclusive as leis de diretrizes e bases, com exceção das duas últimas, carta e a lei de diretriz atual, a gente pode olhar a partir de 1934, por exemplo, que ao longo da nossa história a gente viveu uma sucessão de avanços e de retrocessos, né, em relação ao direito à educação e em relação à disponibilização de recursos nos orçamentos, e que se alternavam, então, em função dos regimes democráticos que a gente vivia ou autoritários. E a gente tem vivido nos últimos anos um pouco de retrocesso, um pouco mais de retrocesso do que viveu nos últimos 10 anos, por exemplo. Então, eu diria que de 2016 para cá, a gente começou uma escalada de novo, assim, que já não tem tanto essa coisa da oscilação, que está muito mais só para retrocesso do que para essa oscilação que ao longo da história a gente sempre viveu. Isso é preocupante quando a gente tem o país e o mundo atravessado por uma pandemia, em que esses retrocessos agravam mais a condição do povo brasileiro em relação à educação. Bom, mesmo que a gente reconheça, né, que a educação é um direito previsto há muitos anos, e que em vários momentos também se teve a gratuidade inscrita nas normas, né, e a obrigatoriedade também, a gente não pode esquecer que isso ele não abrangeu uma faixa ampla da sociedade, né? A obrigatoriedade mesmo, se a gente pensar na obrigatoriedade do ensino, ela só passou a 8 anos na Constituição de 1967. Dali para trás, eram 4 anos, e nos períodos que a gente teve, então, a questão do recurso não estar previsto na Constituição, então, não tinha possibilidade de garantir, embora estivesse previsto o direito à educação, embora estivesse inscrito na carta que o ensino primário era obrigatório, não havia uma previsão legal de sustentar, né, uma escola para que a população tivesse acesso, né? Então, assim como a gente viveu essa oscilação em relação ao direito à educação ao longo dos anos, e principalmente eu quero falar a partir de 1934, do mesmo modo, essa questão do financiamento da educação é algo que também oscilou. A vinculação de receita de impostos, por exemplo, ela também desapareceu das constituições no período de ditadura do país. Então, a gente tem que parar para analisar, e aí eu recorro, né, um pouco a Bobbio, né, que diz que é intensa a defasagem, né, e sempre foi e continua, que é intensa a defasagem entre as normas jurídicas do Brasil e a sua efetivação, né, que o direito à educação no Brasil, eles não são de fato efetivos, e nunca foram. E a gente pode observar, mesmo agora, porque a gente tem uma Constituição dita cidadã. E Porto Alegre, que tem uma história de escola cidadã, sempre esteve buscando, né, alcançar também esse direito plenamente, porque o direito à educação no Brasil não é para uma determinada faixa etária, é um direito para todos. Então, independente da faixa etária, independente da condição, né, de cada cidadã e de cada cidadão, é um direito que está assegurado, né, nas nossas normas, né? Então, eu acho que penso que isso nos leva a lembrar, ou não esquecer, que as questões das políticas educacionais, ela é uma luta permanente, né? Então, uma educação pública, gratuita, democrática e de qualidade é algo que tem que ser cultivado diariamente, porque a gente vive dos assombros, né, dos desmontes, dos sucateamentos, né? E esses desmontes, esses sucateamentos que a gente vive nas redes públicas do Brasil, e a gente convive aqui no Sul, isso diariamente, né? Se tu for observar a rede estadual, por exemplo, mas também de muitas escolas municipais, inclusive de Porto Alegre, né? Eles seguem a mesma lógica, né? Então, a escola pública é ruim, né?
os profissionais que atuam nas escolas públicas não são capazes de realizar o seu trabalho com qualidade, né? Mas se a gente for observar, os parâmetros que são utilizados para ter uma avaliação desta natureza não levam em conta as condições, né, da oferta escolar. Então, a gente tem escola, hoje mesmo assisti uma matéria em que começaram as aulas presencial numa escola estadual de Uruguaiana, que está sem luz desde o ano passado, que houve um problema, uma tempestade, e a escola ficou sem luz, estragou, caiu poste, o transformador foi destruído, entrou em obra, a obra não termina, mas a escola retornou hoje. Então, as pessoas estão tendo aula no escuro nessa escola. E aí, quando chega no final de um determinado período, essa escola vai passar por uma avaliação, obviamente, né? E ela vai entrar num ranking, né? Ela vai entrar num ranking de escola ruim, porque é uma escola que não tem a menor condição, né, de oferta escolar, mas a responsabilidade sobre isso certamente vai recair, mais uma vez, na responsabilidade daqueles que estão lá no chão da escola. Não é feito, por exemplo, uma avaliação que leve em conta todos os insumos, né? Porque as escolas, e aqui em Porto Alegre, como eu disse, eu trabalhei em Porto Alegre, na rede foi pouco tempo, foi 1 ano, mas eu tive a possibilidade de verificar isso, de começar ano letivo sem professor. Então, uma rede que isso não acontecia, hoje acontece, né? Com várias outras redes, né? Não é um privilégio de Porto Alegre isso, né? Começar as aulas sem ter todos os professores lotados, num ano sem pandemia, vamos dizer assim. Então, uma escola que começa o ano sem professor nas disciplinas, ela não tem a menor condição de oferecer condições de qualidade para o estudante que está matriculado lá. Então, a gente tem que, quando faz uma avaliação para poder dizer se a escola é boa ou ruim, tem que pesar todos os insumos que são necessários para que a gente tenha uma oferta escolar de qualidade no Brasil. Então, eu queria fazer essas considerações iniciais para poder retomar agora a questão dos marcos legais da organização da educação, mas um pouco voltado para a gente pensar a questão da oferta escolar na nossa cidade, então, que é Porto Alegre, que a gente está falando, né? E a gente sempre considera para isso, né, a Constituição Federal, a Isabel apresentou aí agora diversos títulos e capítulos, né, e eu não farei isso aqui, até porque eu fiz um destaque de alguns pontos que eu acho importante para falar aqui, direcionando um pouco para os aspectos que eu gostaria que a gente refletisse, né? Então, considerando a Constituição Federal, considerando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, considerando o Plano Nacional de Educação, o de 2001, que não foi cumprido, 2014, que continua não sendo cumprido, né? A gente tem isso também, né, estabelecido nesse país em que a defasagem da norma jurídica e da sua efetivação é presente o tempo todo, né? Que os direitos, de um modo geral, sociais e da educação entre eles não são efetivados plenamente, né? E é só a gente olhar aí, né, pensando aqui na Constituição, o ensino obrigatório, né? O ensino obrigatório no que diz respeito à educação infantil e ao ensino médio, a gente tem hoje, já era para estar universalizado, porque se tu for pensar que a Constituição previu a progressiva universalização do ensino médio, tem 33 anos de Constituição, então não tem mais sentido ser a progressiva, né? Então, já está caindo de maduro isso, né? Então, considerando, então, e mais ainda, além do Plano Nacional da LDB e da Constituição, considerando que aqui também entra o Estatuto da Criança e do Adolescente, então eu trago esses marcos legais como em destaque, obviamente, que tem outros dispositivos que precisam ser levados em conta, inclusive tudo aquilo que a Isabel apresentou aqui anteriormente, né, que é importante a gente destacar. Então, acho que esse é um lugar que os profissionais da educação têm que ocupar, de conhecer a norma, não só a sociedade, como ela falou, mas é o nosso lugar, né, de conhecimento como professores, né, dominar a legislação para poder fazer esse debate e levar esses argumentos para a sociedade, né? Então, considerando esses marcos legais, a gente lembra que a educação básica é uma atribuição que é compulsória dos estados, dos municípios e do Distrito Federal,
como atribuição supletiva da União, então, que tem que fazer complementações, né? E essas atribuições, elas implicam em responsabilidades. Essas responsabilidades, elas são não só de oferta, né, da matrícula, mas ela é do financiamento. E aqui, quando a gente fala de responsabilidade de oferta de financiamento, está se falando de um conjunto de políticas públicas que tem que dar conta daquilo que é o principal, que é garantir o direito à educação para todos nesse país. Então, a oferta e financiamento do ensino fundamental, por exemplo, é uma responsabilidade que tem que ser compartilhada entre os estados e os municípios, e no caso o Distrito Federal também, naquela localidade. A oferta do ensino médio, ela é uma atribuição específica para os estados e para o Distrito Federal, embora a gente tenha, inclusive no Rio Grande do Sul, alguns municípios, e Porto Alegre é um deles, que tem oferta de ensino médio na rede municipal de ensino. Isso é uma condição anterior, né, às normas vigentes, então quem tinha pôde manter, quem não tem ensino médio na rede municipal, a única condição de poder criar tem que ter superado todos os atendimentos do ensino fundamental em grau de qualidade, então a gente está longe disso acontecer ainda, né? E a oferta e o financiamento da educação infantil como uma atribuição específica dos municípios. Essa questão da responsabilidade, da oferta e do financiamento, como eu já antecipei, ela serve principalmente para assegurar a educação como direito de todos, né? E ela leva em conta também outros dispositivos presentes nas normas do nosso país. Entre eles, eu acho que tem que trazer aqui para a discussão, que é a questão do regime de colaboração, do Pacto Federativo, que está previsto na nossa Constituição, que prevê um equilíbrio entre as responsabilidades e as obrigações dos entes federados, e no nosso caso da educação, né, que seja para a oferta escolar e que tenha uma proporcional arrecadação que dê conta dessa atribuição que é de responsabilidade de cada ente federado. A gente sabe que no Brasil não há nenhum equilíbrio desse pacto federativo, né? Pelo contrário, o ano passado, por exemplo, nós passamos o ano praticamente discutindo a questão da aprovação da emenda que resultou na emenda 108, né, que criou o Fundeb permanente, ou Fundeb agora, que mostra o quanto tem um desequilíbrio, né, das arrecadações do governo central em relação aos governos subnacionais. Então, este pacto ele tem que assegurar, via transferência de recursos da União para os entes federados subnacionais, condições para que eles consigam cumprir as suas responsabilidades e as suas obrigações em relação à oferta da educação básica. Então, os municípios e os estados têm esta responsabilidade, mas eles precisam do aporte de recursos daquele que mais arrecada no país, que é a União Federal. Bom, feito esse primeiro dispositivo que eu destaco aqui, eu passo para o segundo, que é algo que a Isabel também mencionou e que eu quero destacar, que quando a gente fala em oferta escolar e naquelas responsabilidades de oferta da educação básica ali, que compete aos municípios, aos estados, né, a gente tem que pensar que ela tem que estar assentada também nos princípios constitucionais do ensino. Eu não vou ficar aqui lendo um por um, mas eu quero destacar 3, assim, e eu quero falar isso porque a minha questão final aqui da apresentação, na verdade, eu vou encerrar com uma questão, né, não fazendo uma conclusão, ela tem a ver com o que eu vou falar agora. Então, quando a gente tem responsabilidades na oferta da educação básica, né, toda ela definida nas normas e com responsabilidades específicas e responsabilidades compartilhadas entre os entes federados, ela está assentada também em outros dispositivos da lei, entre eles o Pacto Federativo ou o regime de colaboração, que a gente precisa assegurar, né, a união das 3 esferas para garantir as políticas públicas. Tem a questão dos princípios constitucionais do ensino. Então, assim, a gente tem que assegurar que toda a educação oferecida nesse país, ela siga esses princípios, né? E eu vou destacar 3 aqui, porque tem a ver com o que eu vou falar mais adiante,
igualdade de condições de acesso e permanência na escola. Então, todo cidadão, toda cidadã brasileira, independente de idade, ele tem que ter igualdade de condições de acesso e de permanência na escola. Então, a escola tem que oferecer para qualquer um de nós as mesmas condições. Ela não pode oferecer para A uma escola assim, para B uma escola assada. Tem que ser as mesmas condições. Um outro aspecto que eu quero trazer aqui, porque os outros princípios, eu acho que não vão estar diretamente ligados ao que eu vou falar mais adiante. O outro princípio que eu quero chamar a atenção é a questão da gestão democrática do ensino público na forma da lei. Quando a gente tem um Estado que tenha que garantir a oferta escolar e que ele tem que seguir o princípio da gestão democrática, eu entendo que todo cidadão tem o direito de viver, né, esse princípio constitucional do ensino, que é o princípio da gestão democrática do ensino público. Eu quero viver essa experiência da gestão democrática no ensino público, conforme previsto aqui. E o outro, terceiro, que eu quero fazer um destaque aqui, é da garantia do padrão de qualidade. Obviamente que se a gente fosse fazer um debate aqui sobre o que é qualidade, a gente teria inúmeros conceitos para definir o que é qualidade, e inúmeros insumos sendo listados para se definir o que pode ser considerado uma escola de qualidade, mas eu acho que a gente pode pensar um pouquinho como o Cury diz, né? Tem coisa que não pode faltar, né? Coisa que não pode faltar para ter o mínimo de condições de qualidade. Então, é pelo que não pode faltar que a gente pode também pensar um pouco nas condições de qualidade. Então, a gente tem que ter, ao contrário da escola que começou as aulas hoje sem luz, a gente tem que ter uma escola com infraestrutura adequada para receber os estudantes e os profissionais que vão atuar nessa escola. Isso para dar um exemplo. Tem que ter os professores bem remunerados, né, e qualificados para atuar. Então, são coisas que a gente pode ir listando para poder definir o que é uma escola de qualidade. E eu acho que é importante um destaque que a Isabel fez na fala dela, que a gente não pode inventar, né, a norma, então a gente tem que seguir o que a LDB, que a Constituição Federal faz, e ajustar localmente aquilo que tem que ser adequado para a característica de cada uma das localidades do Brasil. Um outro destaque, então, que eu faço, e esse é o último, ele diz respeito ao ensino obrigatório, né? A gente tem hoje, na nossa legislação, o ensino obrigatório de 4 a 17 anos. Bom, como eu falei lá no início, né, na parte introdutória, nem sempre foi assim, né? Nós já tivemos 4 anos de ensino obrigatório, nós já tivemos 8 anos, e na Constituição Federal de 88, então a gente começou em 8 e chegou nos 14 anos de duração com a emenda 59, que previu, então, a educação básica como ensino obrigatório. Além disso, a gente tem a questão do direito público subjetivo nessa garantia, né, que distingue de outros direitos, né? Então, aqui tem não só o direito, mas tem a obrigação de matricular. Bom, todos esses dispositivos que eu falei, além de falar amplamente das questões das normas, eles servem para assegurar, então, assegurar o direito de todos, né, de ter acesso à educação. E para isso, então, depende muito da vontade política dos governos para efetivar esse direito, né? E o nosso papel enquanto sociedade, enquanto educadores, é de cobrar o cumprimento disso e de cobrar isso de um modo que não infrinja, né, as normas maiores, né? E aí eu quero deixar algumas questões aqui para a gente refletir sobre isso, quando a gente fala, que eu chamo de os dilemas da oferta escolar. Então, assim, como é que é a isonomia da oferta escolar para os cidadãos de Porto Alegre quando a gente tem uma rede de ensino que opta pelas parcerias? Como é que fica o compromisso, né, da educação dessa cidade, que, no meu entendimento, quando se fala de rede própria, ela envolve uma rede de proteção, porque a escola ela não é sozinha, né, dentro da comunidade, a escola envolve uma rede de proteção, e essa rede de proteção envolve outros setores públicos e a própria sociedade, envolve saúde, assistência social. É muito mais fácil tratar desta rede com o aluno dentro da rede própria do que com as parcerias. E a gente tem experiências próprias e de estudos, né, que quando a gente tem estudantes na escola privada, a gente não tem muita garantia de que ele vai estar protegido dentro dessa rede aí, né? A questão do princípio democrático do ensino público, né, da gestão democrática do ensino público. A questão do compromisso com as desigualdades, a superação das desigualdades e atendimento à diversidade, né?
Como é que fica a questão dos espaços democráticos de participação e de construção de projeto pedagógico quando a gente fala nas redes parceiras? Como é que ficam os investimentos em profissionais que como já foi falado, assisti a primeira web, né? Como foi falado pela colega professora Maria Beatriz, né? O investimento que é feito nos profissionais de educação da rede ao longo desses anos em Porto Alegre, ele não ocorre nas redes privadas, até porque, como ela disse, há muita rotatividade de pessoal. Então, o que eu trago aqui um pouco é para refletir sobre essas questões, né, do que a gente tem como organização da educação básica hoje no Brasil, como os sistemas estão organizados e as alternativas, né, desses projetos de governos que estão se espalhando Brasil afora, e voltando um pouco para essa questão desses dispositivos, né, legais que a gente tem e que são necessários ser cumpridos. Então, isonomia da oferta, a rede de proteção, os princípios da gestão democrática, compromisso com a superação das desigualdades e da diversidade, os espaços democráticos de participação e os investimentos na formação dos profissionais. Acho que era isso, um pouco do recado que eu queria trazer. Agradeço, então, a atenção de vocês e fico à disposição. Olha, foi incrível, absolutamente densas contribuições trazidas aqui. Nós entendemos os compromissos que, enfim, a secretária tem, mas lamentamos que não tenha podido ficar para dialogar, né? Apresentar suas considerações, mas também dialogar, porque isso, enfim, é o rico, né, do debate aqui. Antes de passar, então, para as considerações finais, eu quero apresentar também algumas considerações aqui das reflexões apresentadas, né? É importante, então, salientar que os conselhos foram criados a partir da Constituinte, né, organizados pela LDB, e então nascem com a organização do Estado Democrático de Direito. Se organizam, né, são expressão da sociedade civil organizada. O executivo eleito, ele não recebe uma carta branca, né, de ação. Ele tem autonomia, mas essa autonomia é uma autonomia relativa. Ele precisa seguir leis e normativas. O Conselho Municipal de Educação exara as normativas. Bem, as normativas, elas organizam o sistema municipal de ensino e estão em consonância com o Conselho Nacional de Educação. É importante dizer que o Conselho aprecia, né, ele acompanha a política pública, ele fiscaliza, e isso não tem um peso pequeno. Quando tratamos da educação infantil, é importante salientar que a resolução 015 já tem todos os seus prazos vencidos. Então, não há o que discutir com relação a colocar em ação, né, a normativa. Ainda é necessário considerarmos que a educação infantil não é uma etapa preparatória para uma etapa seguinte, né? A educação infantil é a etapa da infância. Nós já temos normativas que estabelecem, e esse é o próprio espírito, né, das diretrizes, contrários ao apostilamento na educação infantil. Então, não há por que esperar que haja a livre escolha ou não da utilização de livros didáticos para
a serem usados na educação infantil. E aqui nós estamos tratando de livros para estudo dos docentes, para a formação, estamos falando do apostilamento. É importante seguir o que diz a normativa. Ainda com relação ao programa, né, ao plano de governo, é necessário que ele esteja articulado com um plano municipal de educação, com plano nacional e com as normativas do sistema. Quando a discussão hoje na rede municipal está relacionada à reorganização curricular. O Conselho solicitou, não recebemos, né? Então solicitamos, temos informação que se trata de uma reorganização curricular, mas não recebemos essa proposta, porque cabe ao Conselho, através da lei complementar, ela estabelece que cabe ao Conselho esta apreciação. Então, solicitamos à Secretaria que nos enviasse. É o papel do Conselho fazer o acompanhamento, então, desse estudo, né? Ainda, com relação à educação de jovens e adultos, o sistema tem normativas que estabelecem como deve ser, como deve ser organizado a educação, né? Não há porquê nos pautarmos por outras formas, né, de organização. Temos específicas aqui no sistema. E ainda, em relação ao ensino médio, é importante dizer que a resolução 017 precisa ser respeitada. Todos os protocolos para fechamento do ensino médio precisam ser executados, o que não aconteceu no nosso sistema, com relação ao ensino médio na rede pública municipal. Portanto, eles são irregulares. Digo isso porque isso faz parte de compreendermos o que acontece no sistema municipal de ensino e da importância do Conselho Municipal, e que aqui existe a normatização, e elas devem seguir o que pregam, elas existem. Quando é apresentado de forma o regramento, né, geral, eu acho que é importante fazer uma relação como isso tem se dado na prática. Acho que esse comparativo ilustra o que a gente tem vivido. Acho que é um bom aporte. Então, agora eu passo para as considerações finais. Isabel. Bem, eu queria, nessas considerações finais, reforçar, né, a importância dessas ações do Conselho, né, em parceria com a Universidade Pública, né? Então, acho que estão de super parabéns toda a equipe do Conselho, toda a equipe da Universidade, que estão aí, né, fazendo esse papel pedagógico, né, para a comunidade educacional de Porto Alegre, propiciando esses debates. E queria aqui aproveitar também, né, agradecer muito o convite, eu adoro, né, gosto muito, fez parte da minha vida o trabalho no Conselho e sempre é um prazer, né, poder participar aqui. Vou pegar uma carona com a Gorete, destacando, tá, os princípios que ela destacou, 2 deles, né, a igualdade de condições de acesso, ela se dá para além da escola. E isso é muito importante,
porque é algo perverso mesmo, querer, por exemplo, que num tempo de pandemia, né, os alunos se virem, os alunos das classes populares, os alunos que são atendidos nas escolas públicas, né? A Gorete falou da situação da escola, que é trágica, né, que é da escola sequer ter luz e as pessoas serem submetidas a estarem aí nessas condições, mas também, né, fazer com que muitos dos pais, familiares, né, a gente acaba dizendo os pais, mas os familiares, então, tendo que arcar com internet, com equipamentos e tal, isso é perverso, né? Então, isso não tem nada a ver com igualdade de condições. A igualdade de condições, ela se dá para além da escola. Então, é necessário que exista uma rede de atendimento e exista também, né, políticas sociais que deem conta das condições das famílias. E uma outra questão é a gestão democrática, porque a democracia ela tem um outro tempo, né? Ela tem um outro tempo e ela tem uma outra organização. Então, assim, nós não podemos simplesmente apresentar, e eu estou dizendo aqui que eu tive esse contato limitado com essa proposição que não é de reorganização curricular, é outra coisa, né, pessoal? Vamos combinar que nós já chegamos no nível do pensamento pedagógico em que a discussão do que é uma reforma, enfim, não se reduz a uma grade, né, porque foi o que eu tive acesso. Mas só para colocar uma questão, eu tenho formação em língua portuguesa, tá? Em língua brasileira, vamos dizer assim, né, porque a literatura é brasileira, mas a língua é portuguesa, então tem todo um debate aí, né, da língua como fenômeno não só linguístico, mas ela é um fenômeno social. Né? Ela é um fenômeno econômico, ela é um fenômeno cultural. Então, assim, tem ali uma ampliação da carga horária de língua portuguesa. Qual é a concepção que está arraigada a essa ampliação? Né? Porque todo o ensino, ele é em língua portuguesa na escola. O professor de geografia dá aula em língua portuguesa. E ele tem que ter, né, já que tem pelo menos a formação acadêmica, ele tem que ter as condições de também trabalhar, né, com o uso da língua aí, com o uso gramatical num nível, né, de ensino fundamental, pelo menos, e trabalhar com isso. Então, e a matemática a mesma coisa, como é que eu vou ser professor de geografia ou de história e não usar matemática, né? Então, o que nós temos que perguntar é o que significa essa modificação na grade curricular, e isso tem que ser de forma democrática, porque mesmo sendo professora de língua portuguesa, eu não vejo que a primazia do estudo dos fatos da língua, porque é essa a concepção que está por trás, né, de que a gente vai estudar mais os fatos gramaticais, e isso não transforma, né, ninguém em adulto letrado, ou um jovem letrado, ou uma criança letrada, né, mas que realmente é o compromisso de todas as áreas. E isso já é bastante, digamos assim, bastante superado essa ideia, né, dessa correlação. Então, por exemplo, é um debate que tem que ser um debate conceitual, que tem que ser um debate aprofundado. Não dá para, bom, nós vamos mudar a grade e aí cada escola escreve seu projeto pedagógico e vai inventar ali porque que língua portuguesa tem. Eu, por exemplo, diria não tem que ter. Não tem que ter. Se a discussão é de recursos humanos, é uma outra discussão, que ela tem que se dar na esfera e no nível que ela está sendo proposta. Bom, tem mais professores, né? Até o professor de língua estrangeira ministra aula em língua portuguesa, porque nós não estamos num nível de proeficiência em que se possa falar o tempo todo em espanhol ou em inglês. Então, eu queria aqui concluir, Fabiane e demais, e todas as pessoas que estão aí acompanhando, com esta afirmação. Nós temos que sim, e assim, tem uma outra, eu achei interessante, que tem ali, conclui-se esse material da SMED dizendo tudo muda o tempo todo no mundo. Ok, mas quem muda a esmo, quem não tem direção, anda vagando por aí. Então nós temos que saber, está mudando em qual direção, com qual sentido e com qual objetivo. Porque, bom, né, essa metamorfose ambulante, sem ter muita direção, sem ter muita consequência, né, sem ter aí uma justificativa, né, ela não tem muito sentido. Então, bom, é evidente que tudo muda, e tudo muda, inclusive a nossa revelia, né? Então, nós não podemos dar essa carga positiva à mudança. Nós temos aí uma mudança, nós estamos vivendo sob pandemia, isso não é uma mudança que facilitou a vida das pessoas, ao contrário. Então, a mudança, né, ela tem que ser tratada
como um processo histórico intencional, né? Muita coisa não é intencional, como, né, essas tragédias que a gente vive aí, mas algumas sim, nós temos que dar a direção, e a direção humana para esse processo, né? Porque a Fabiane falou um pouco aí da questão do apostilamento, tal, tudo isso, né? Na lógica de quem vai vender esses produtos, ou de quem vai lucrar com a educação, está ótimo, então nós vamos atingir. Mas esse não é o objetivo que está posto, né, nesse pacto social que nós estamos lutando para manter, né? Então, queria agradecer muito, uma grande satisfação ter estado aqui, desejo, assim, muito sucesso, né, para o Conselho e para todos e todas que lutam por uma educação de qualidade. Muito obrigada. Obrigada, Isabel. Gorete. Bom, gente, quero agradecer, então, a oportunidade, também reafirmo, né, a importância de um momento como este, a gente poder refletir juntos, assim, né, ainda que não da melhor maneira, né, como o nosso presencial de tempos atrás, né, de refletir um pouco sobre a educação da nossa cidade, cidade que a gente vive, cidade que a gente defende, mas em especial em relação ao que a gente pode oferecer para essa comunidade de Porto Alegre em termos de rede de ensino. É claro que o papel do Conselho aqui não é só para a rede municipal, né? Ele incorpora as outras redes às quais eles estão subordinados a este Conselho, mas eu acho que isso também é importante para pensar, né, a educação para todos e para pensar a educação no território de Porto Alegre, né? Então, acho que o debate começa, né, com eventos como esse, mas ele não pode se esgotar em eventos como esse, ele tem que ser levado por aqueles que participam, né, e que isso seja mais como uma provocação para que as pessoas, então, socializem, né, a discussão mais para frente. Eu acho que deve ter previsto outras atividades como essa, mas, de qualquer maneira, me coloco à disposição também, enquanto universidade, para que a gente continue essa discussão mais adiante. Obrigada pela atenção de todos e agradeço mais uma vez. Obrigada, Gorete. Assim, foi uma grata satisfação, sem dúvida alguma, uma grande reflexão. Destaco aqui as importantes considerações que tu fizeste com relação à igualdade de condições de acesso, à permanência na escola. Acrescento aqui a significativa consideração da segurança alimentar, que é tão sentida na nossa cidade, a garantia do padrão de qualidade, que está relacionado com a infraestrutura, a questão dos profissionais da educação bem remunerados, das condições de trabalho, e relaciono isso com os tempos que a gente tem vivido, né, da segurança sanitária. Isso é absolutamente significativo, principalmente em considerando que continuamos em pandemia, né, que estamos aí vivendo uma nova variante, não acabamos, a pandemia não acabou, vivemos aí num período de grande instabilidade, de grande insegurança. Considero e penso que todos, né, concordamos com isso, que a escola não dará conta sozinha das demandas, das desigualdades sociais, econômicas, das diversas opressões que foram agudizadas por esses momentos que temos vivido. E que as políticas em rede são necessárias, né? As políticas da assistência, ou seja, é necessário, então, movimentar muitas forças para dar conta das dores que tem vivido o povo dessa cidade. Agradeço a participação de todos e todas que nos acompanharam e convido para o próximo webinário de setembro, dia 16/9, e o tema do próximo webinário será o CME e a organização da política educacional. Vamos ter a presença da Fabiane Bitello, da UNCME, da Monique Montano, que foi assessora do CME por uma quantidade muito grande de anos, grande colega aqui conosco, e da professora Nalu Farenzena, da URGS, com a mediação do nosso colega da direção do CME,
Glauco Marcelo Aguilar Dias. Então, grande abraço para todos e todas, e convidamos a nos acompanhar na atividade de logo mais, agora à noite, no módulo de formação do CME, onde estaremos discutindo o Fundeb. São muitas as atividades de memoração dos 30 anos do CME. Um abraço a todos e todas. Até mais, gente.